Meus estimados ouvintes, telespectadores que agora acompanham o Evangelho Diário, meditaremos nesse instante o texto do dia 6 de janeiro de 2021, quarta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de despedi-los, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, eu gostaria de me ater a um pequeno detalhe desse texto, que é o horário no qual Jesus se apresenta aos discípulos. 3 da madrugada. As 3 horas representam muito no Evangelho, porque 3 horas foi o horário em que Jesus foi crucificado. 3 da madrugada há, nesse sentido, um significado também. Se diante das trevas do mundo, Jesus na cruz irradia a luz da salvação, no mistério da cruz, diante dessas mesmas trevas da madrugada, aqui representada, nessa madrugada, horário no qual a barca passa, Jesus também se posiciona no mesmo horário, 3 da manhã, e ali se apresenta a eles. O que assusta os discípulos, então, nesse sentido, gente, pode ser entendido como o escândalo da paixão. Os discípulos, os primeiros discípulos ao menos, não compreendiam ainda bem o mistério da paixão. E é justamente a entrega de Jesus, a sua paixão, que mostra que ele é divino. Só um Deus amoroso é capaz de se entregar livremente. E o texto ao seguir diz, na boca de Jesus: coragem, sou eu. A palavra ou a frase sou eu lembra Êxodo número 3, capítulo 3, que tem um texto no qual Deus diz a Moisés: eu sou aquele que sou. E Jesus diz aqui: sou eu. Ou seja, o divino se manifesta no escândalo da cruz. E assim ajuda os discípulos a expulsarem as suas trevas. O que nos desperta então, gente, confiança em Deus, a certeza que Jesus é o Deus que se doa por nós, é o escândalo da cruz. Só um Deus capaz de morrer por nós, ou de se aniquilar por nós, tem o potencial então de ganhar a nossa alma e dar segurança à nossa vida. Se permita entender o mistério de Jesus. Ele se faz capaz de se aniquilar por você, como acontece no mistério da cruz, e assim irradia luz e confiança em nossas almas. Que venha sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.